Graça e paz, boa noite. Amém. Vocês podem sentar. Glória a Deus. Então, continuando com os cultos de ensino. Eita, que hoje é muito grande. Amém. Então, como acredito que todos já sabem, a gente está esse mês estudando sobre as manifestações do Espírito e o fruto do Espírito, amém? E hoje eu vou dar continuidade sobre as manifestações, certo? E eu queria que, em primeiro lugar, vocês abrissem comigo em 1 Coríntios 12. Vou ler para vocês. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E o 31, certo? Porque esse capítulo vai falando sobre os dons, a unidade do corpo de Cristo, certo? E no versículo 31 diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Nós devemos ser parceiros de Deus, certo? Como é que a gente pode ser parceiro de Deus, amém? Nos colocando à disposição para executar o que Deus tem como propósito. Ou seja, a gente com o nosso coração disponível, a gente pode auxiliar Deus aqui nessa terra, certo? Sendo vaso, para que a gente possa alcançar o propósito que Deus deseja, amém? Quando a gente nasce de novo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, certo? O nosso espírito é recriado. E lá em Gálatas 5, 22, 23, está falando dos frutos do Espírito, certo? E a partir do momento, quando mês passado, né, quando eu estava falando sobre batismos, eu falei sobre o batismo no corpo de Cristo e batismo no Espírito Santo também. Relembrando, né, quando a gente é batizado no Espírito Santo, quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, esse batismo é um revestimento de poder. Ou seja, a partir desse momento, nós somos canal para a manifestação dos dons espirituais. Amém? E aí, os frutos, certo? Tem os frutos e os dons. Os frutos, eles são para a santificação e os dons são para o poder, certo? O fruto, ele vai vir de nós. Os dons, ele já está disponível para que, no momento que Deus deseja que aquilo aconteça, será executado. Amém? Vocês estão prestando atenção? Amém? Então, e ainda lá em 1 Coríntios 12, volta um pouquinho, vai para o versículo 7, que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Amém? Sempre, 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 a manifestação do Espírito vai ter um fim proveitoso. Não é para trazer glória para quem está sendo instrumento de Deus, para que aquilo aconteça, nem para exaltar a pessoa que está sendo o instrumento nas mãos de Deus, certo? E nunca, nunca, nunca vai ser para o nosso próprio benefício. Amém? É sempre em prol à congregação, sempre em prol a outra pessoa. Vocês estão acompanhando? Amém? Como eu estava falando, né? Isso aqui, estamos no estudo. São 9 dons. Hoje a gente vai continuar. Nós vamos ver 3 dons, que são os dons de poder. São classificados como os dons de poder. Ah, Jordana, o que é dom de poder? São dons espirituais que fazem algo. E a fé é proeminente nos dons de poder. Amém? Eles operam na dimensão física, manifestando o que não existe, extinguindo ou alterando o que já existe, tornando o que era impossível possível. Amém? São intervenções no curso natural da natureza. Amém? E esses dons de poder são os seguintes: dom da fé ou fé especial, operações de milagres e dons de curar. Amém? Glória a Deus. Então, senta aí e presta atenção que é poderoso. Amém? O dom da fé, vamos começar por ele. Ele é um dom passivo, ou seja, ele é um dom que se recebe. Amém? É uma capacitação divina da parte do Espírito de Deus que leva aquilo que é falado ou desejado por Deus ou pelo homem a se realizar. Aí,
para facilitar a nossa compreensão sobre o que é o dom da fé, eu vou dizer o que o dom da fé não é. Amém? Eu queria que vocês acompanhassem comigo. O dom da fé não é a fé salvadora, a fé que a gente tem para ser salvo em Cristo Jesus. Eu queria que vocês abrissem Romanos 10. Romanos 10, a partir do 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E também o 17, pula lá. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, o dom da fé que a gente está tratando hoje não é a fé salvadora, a fé que a gente tem em Jesus Cristo, que nos salvou, nos livrou de tudo aquilo que era mortal. Não é isso, o dom da fé não é isso. Amém? A fé que eu li agora, a fé salvífica, ela vem através do momento que a gente nasce de novo, quando a gente ouve a palavra de Deus, porque essa fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? O dom da fé, ele só vai vir após você ser batizado no Espírito Santo. Amém? Como eu estava falando, quando a gente nasce de novo, a gente recebe, o Espírito Santo começa a habitar dentro da gente. Mas quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente tem esse revestimento de poder. E a gente como é que se diz? E quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente está habilitado para esses dons se manifestarem. Amém? Aleluia. E, continuando, o dom da fé não é o fruto do Espírito recriado. Abre lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O dom da fé não é essa fidelidade que está falando aqui em Gálatas. Amém? E também, o dom da fé, ele não é a fé geral. Como assim, Jordana, a fé geral? Vamos abrir lá em Marcos 11. Esse versículo eu acredito que todos vocês já conhecem. Quem conhece? Marcos 11, 22 e 23. Diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, essa fé poderosa ainda não é o dom da fé que a gente está falando nessa noite. Amém? Continuando. Todos os dons, eles vão operar pela fé, certo? E, realmente, se precisa ter fé, porque a partir do momento que a gente nasce de novo, a gente teve fé. Recebeu o batismo no Espírito Santo, a gente teve fé. Então, a gente realmente precisa ter fé em Deus para se submeter ao Espírito Santo, para se tornar um canal disponível para que Deus possa lhe usar nos dons. Vocês estão entendendo? Então, realmente, você precisa de fé. Mas o dom da fé que a gente está tratando hoje, a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre do que se trata. Amém? Vamos lá em Daniel 6. Que frio. Vocês já chegaram? Eu não. Estou perdida aqui em Daniel. Daniel 6, amém? No versículo 23. Diz assim: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, esse é um exemplo do dom da fé que operou. Daniel simplesmente creu e recebeu.
Amém? O dom da fé operou ali. Ele não precisou crer em Jesus, né? Até porque Jesus ainda não tinha vindo, certo? Ele não precisou ser batizado no Espírito Santo. Simplesmente ele creu e recebeu o livramento. Amém? O dom da fé ali operou-se. Vamos ver outro exemplo. Em 1 Reis 18. Perdão. 1 Reis 18. No versículo 37 e 38. Diz assim: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Ou seja, ele teve fé e recebeu. Amém? Vamos voltar um pouquinho lá em Êxodo 14. Êxodo 14, versículo 21. Eu vou ler aqui até o 30, amém? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez-se retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até no meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E, voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Glória a Deus. Amém? Ou seja, o dom da fé, ela é um dom passivo, como eu havia falado, ou seja, simplesmente se recebe. Amém? Então, do mesmo jeito que Moisés foi lá, obedeceu, tudinho, os milagres, o dom da fé foi sendo operado e eles foram livres. Amém? Ele precisou confiar em Deus, lógico, mas assim, ele recebeu aquilo que estava disponível. Amém? Vamos lá, continuando. Vamos agora para o Novo Testamento. Abre lá em Atos 5, 9. Diz assim: Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. O dom da fé, nesse exemplo aqui de Safira, certo? Ele se manifestou junto com a palavra de sabedoria. Amém? Que vocês já aprenderam com Nelly, não foi isso? No outro culto.
E aí, o dom da fé, assim, os dons, eles simplesmente não, o dom só pode acontecer sozinho. Não. Os dons, eles podem acontecer conjugados. Amém? E aí, nessa passagem aqui, a gente vê que ele se manifestou através de uma palavra de sabedoria. Amém? Porque ele falou, certo? A gente lê aqui. Eis que está aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. E como eu falei no começo, né? O dom da fé é justamente aquilo que Deus deseja ou que o homem fala acontecendo, certo? E simplesmente acontece. Amém? Vamos lá. Mateus 14. Mateus 14, 28. Diz assim: Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, Pedro simplesmente recebeu. Amém? Ele falou, né? Para Jesus, né? Se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus simplesmente disse: Vem. O dom da fé ali operou. Por quê? Porque simplesmente Pedro recebeu, né, essa capacidade de ir ao encontro do Senhor sobre as águas. Amém? O dom da fé aqui operou. Vamos lá agora ver os exemplos do dom da fé no ministério de Jesus. Amém? Você anda aí um pouquinho. Não. Cadê? Vamos lá para João. Primeiro. João 11. Onze 43. Diz que é a passagem, certo, de Lázaro. E diz assim, João 11, 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, o dom da fé também operou. Jesus falou, certo? Vem para fora. E Lázaro foi para fora. Amém? Mais para frente a gente também vai ver novamente essa passagem. Marcos 4. Quatro 37. Diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Amém? Ou seja, o dom da fé também operou ali e pessoas foram beneficiadas. Amém? Lucas 7. A partir do 12. Diz assim: Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Amém? Então, mais uma vez, o dom da fé
sendo operado. E eu queria até, assim, né, salientar que... Não, vou deixar mais para frente. Melhor. Então, o dom da fé, ele vai abençoar o corpo de Cristo. Amém? Então, o dom da fé, ele assim, né, tem muitas razões para ele se manifestar, mas sempre para beneficiar o corpo de Cristo. Como a gente viu os exemplos no Antigo Testamento, sempre estava beneficiando alguma pessoa. Amém? E aí a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, certo? E quando a gente tem fé, nada é impossível. Amém? E aí, quando o dom da fé, ele é liberado, certo? Quando o dom da fé, na verdade, é liberado, o poder de Deus se manifesta. Amém? E, às vezes, muitas vezes assim, né? A gente, sei lá, acho que já aconteceu com você. Você orou, então falou que queria que algo acontecesse e não aconteceu. E de repente, mais para frente, aconteceu. Do mesmo jeito é o dom da fé. Às vezes, ele não vai ser visivelmente instantâneo, mas não significa que aquilo não vai ocorrer. Amém? Então, pode ser que, mais para frente, algo que tenha que se manifestar, ou seja, um fim proveitoso, porque Deus quer, amém? Pode se manifestar, mas muitas vezes a gente pode pensar pela carne, né? Fulaninho falou, não aconteceu. Mas você sabe se vai acontecer, né? Então, assim, vem na hora certa, vai acontecer na hora certa, porque o dom quem dá é Deus, amém? Simplesmente, o dom da fé é um dom passivo, a gente simplesmente recebe. A gente não tem muito o que fazer, amém? Como eu falei, o dom da fé não é igual a você crer e estar declarando sobre alguma coisa, né? Como a gente leu em Marcos 11. Mas simplesmente, visando o fim proveitoso, o propósito que Deus deseja, ele será manifesto. Amém? E aí a gente vai continuar agora falando sobre a operação de milagres. Amém? A operação de milagres já é um dom ativo, certo? Ele que exerce ou age. É uma intervenção sobrenatural no curso normal da natureza. Demonstração sobrenatural, misericórdia, do poder de Deus, pela qual as leis da natureza são alteradas, suspensas ou controladas. E aí, como eu falei, sempre trará glória a Deus. Amém? E a operação de milagres faz também com que, quando as pessoas vejam, a fé delas, né, se expanda. Amém? Então, o propósito desse dom específico de operação de milagres é para a libertação de perigo, proteção, suprir a necessidade dos outros, levar a cabo um juízo de Deus, confirmar a chamada de alguém e confirmar a palavra que foi pregada. Amém? Vamos ver uns exemplos no Antigo Testamento, amém? Sobre esse dom. Êxodo 7. Deus é bom, amém? Durma não. Êxodo 7, a partir do 4. Diz assim, 4 ao 12. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão. Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Amém? Então, isso aqui é um exemplo de uma operação de milagre. Amém? Que foi confirmando a autoridade de Moisés diante de Faraó. Certo? E também a gente pula para Êxodo
8, a partir do 16. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Cadê? Pronto, é aqui mesmo. E aí, mais uma vez, né? Eu sei que não é um exemplo muito legal, né? Mas, assim, era o propósito que tinha para o povo ser liberto do Egito, amém? Mas foi uma operação de milagre, amém? Não foi bom lá para o pessoal do Egito, mas tudo certo. Então, vamos continuar agora. Vamos para 2 Reis 2. A partir do 13. Então, vocês chegaram? Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Amém? Isso daí foi uma operação, certo, de milagre, confirmando a porção dobrada da unção de Elias sobre Eliseu. Amém? E aí, agora vamos para Josué 10. Meu Deus, o tempo. Eu estou correndo por isso. Josué 10. Ai, que frio. A partir do 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Amém? Mais uma operação de milagre, certo? E essa passagem confirmando. Amém? E aí a gente vai ver agora a operação de milagres no Novo Testamento. Vamos lá para Atos. Oito. Passagem bem conhecida. Atos 8, 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Ou seja, mais uma operação de milagre. O cara foi arrebatado. E apareceu em outro lugar, amém? Eu não sei você, mas às vezes, quando eu estava no trânsito, eu queria ser arrebatada para poder chegar mais rápido no lugar que eu desejava. Amém? Mas assim, né? Brincadeiras à parte. Mas é uma operação de milagre, né? A gente não vê direto aí o pessoal sendo arrebatado, sendo transladado. Por quê? Porque não é simplesmente uma coisa que eu quero que me beneficie. O dom, ele se manifesta para um fim proveitoso, para edificação. Amém? E aí vamos continuar. Atos 13. Diz assim: Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Amém? Essa passagem é a operação de milagre que aconteceu, é Paulo decretando a cegueira do mágico, certo? Não foi bom para o mágico? Não foi, mas
Mas foi uma operação de milagre, né? Algo sobrenatural aconteceu, algo que não estava no curso natural das coisas, mas se houve a intervenção divina, não é isso? Vamos lá. Agora a gente vai ver a operação de milagres no ministério de Jesus. O que eu ia falar antes é justamente o seguinte: os dons, eles se manifestam, né? A gente recebe o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder, e a gente está apto para fluir nos dons. Amém? E Jesus, ele só começou a andar por aí, fazendo as obras do Senhor, depois que ele foi batizado. Amém? Depois que ele desceu as águas e também ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Amém? Depois que ele foi revestido de poder, porque Jesus, quando andava na terra, Jesus era homem, não é verdade? Ele era Deus, mas era homem. Amém? Então, assim, o Espírito Santo, ele recebeu o batismo no Espírito Santo. E, a partir desse momento, ele estava apto para começar o seu ministério, para fluir nesses dons. E aí, o primeiro milagre que a gente conhece é justamente ele transformando água em vinho. E, como eu falei, a operação de milagre, ela vai mudar o curso de algo natural, certo? E transformar isso. Ou seja, ele simplesmente não pegou a água, pegou a uva, não. Ele simplesmente a água e virou vinho. Amém? Ou seja, aquilo foi uma operação de milagres. Amém? A gente pode ler lá em João 2. Vamos abrir lá. A partir do 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Aí pula para o 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Ou seja, Jesus não pegou, pega aí a água, pisa aí na uva, não. Simplesmente mandou pegar a água e houve-se um milagre, porque a água foi transformada em vinho. Amém? Mateus 15, 33. Mas os discípulos lhes disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Amém? Mais uma operação de milagre. Amém? Em Marcos 4. Diz assim: naquele dia... não, essa passagem eu já li, mas é a passagem justamente que eu falei sobre o dom da fé, que ao mesmo tempo também foi uma operação de milagre. Amém? Vamos lá. 35 a 39. Glória a Deus. Vamos lá. Os milagres, eles vêm para confirmar a palavra. Amém? Abre lá em Marcos 16. Anda aí um pouquinho para frente. Marcos 16. Vinte. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Deus, ele nos deu poder para operar milagres. Atos 1:8.
Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. E os milagres, eles também devem ser operados hoje. Amém? Volta aí um pouquinho, João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Você crê em Jesus? Amém? Glória a Deus. Como a gente leu aqui, né? Os milagres, eles servem para confirmar a palavra, né? E também quem está propagando a palavra. Amém? E de acordo com essa passagem aqui, a gente pode fazer coisas muito maiores, porque Jesus, ele nos deixou o Espírito Santo, nos deixou a capacidade de operarmos nos dons de acordo com o propósito que Deus deseja. Amém? E Deus, ele deseja isso, ele quer continuar confirmando a sua palavra. E ele precisa que eu e você, a gente esteja disponível, certo, para ser um instrumento de Deus, certo, para estar fluindo nesses dons. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos agora começar dons de curar. Aleluia. O tempo. É muita coisa, mas isso daí, gente, vocês também vão buscando, vão aprendendo. E faça o rema. Tem uma matéria específica para isso, que vocês vão ser tremendamente abençoados. Quem não fez o rema ainda, faça. Amém? Dons de curar. São manifestações sobrenaturais de curas e de doenças e enfermidades, sem o uso de ferramentas naturais, meios naturais, restaurando ou criando novas partes. Amém? Lá em 1 Coríntios 12, certo, que é onde está listado os dons, esse dom de curar está no plural. Por quê? Provavelmente porque existem muitas enfermidades, muitas doenças, e um dom só, dom de curar, não iria conseguir estar atendendo todas essas enfermidades, certo? E aí, ainda tem, assim, a gente às vezes vê que tem pessoas que conseguem fluir nesse dom em curas específicas. Gente que vai orar por uma pessoa que, sei lá, tem a coluna torta, aí uma perna é maior que a outra, enfim, e aí a perna cresce, enfim, câncer, essas coisas. Tem gente que flui exatamente nesse dom. Lembrando que o dom, ele vai fluir para um fim proveitoso, amém? Sempre para estar abençoando o corpo de Cristo, amém? E lá em Mateus 9, vamos lá em Mateus 9. Não, a gente está em João, vamos em João 3 antes. João 3, 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Amém? E Mateus 9, 35. Volta lá um pouquinho. Diz assim: percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Amém? Jesus, ele operava nos dons de curar para todo tipo de doença e enfermidade. Não era limitado, amém? Porque ele não recebeu um espírito com medidas, amém? Recebeu um espírito sem medidas. Então, como a gente vê aqui, ele saía por todo canto, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, eu acredito que era de tudo que aparecia. Amém? Os milagres, eles revelam o poder de Deus, e as curas revelam a sua misericórdia. Amém? O que os dons de curar não são ciências médicas, não são o mesmo que cura divina, porque cura divina é a aplicação da nossa fé, certo, na palavra, que Jesus, ele já nos curou na cruz, amém? Não é a oração da fé descrita em Tiago 5,14, amém? Se você quiser abrir lá.
Abre aí para mim. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Dons de curar não é isso, amém? Não é expulsão do espírito de enfermidade, certo? Porque expulsão do espírito de enfermidade é o dom da fé e discernimento de espírito trabalhando juntos, amém? Aí a gente vai fazer agora uma comparação sobre cura divina e dons de curar, amém? Cura divina é, como eu falei, né, a manifestação da nossa fé na palavra de Deus, que através das pisaduras de Jesus nós já fomos sarados, redimidos, amém? E salvos. E ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Marcos 11:23. A palavra sempre opera em nosso favor. Basta crermos e colocar em prática. Eu não vou abrir, que a gente já leu. E cura divina não depende do Espírito Santo. Depende da nossa fé na obra consumada por Jesus Cristo. E pode acontecer instantaneamente ou gradualmente. Amém? Muitas vezes a gente vê o pessoal... Assim, acontece do pessoal orar e a pessoa não receber. Também acontece da pessoa orar e receber na hora. Mas aí aquela pessoa que não recebeu na hora, chegou depois e já recebeu a sua cura, amém? Foi gradualmente. Os dons de curar são dons espirituais manifestados a nós, através de outras pessoas e de acordo com a vontade do Espírito Santo. Amém? A diferença entre receber a cura pela fé e através dos dons de curar está principalmente no instrumento que Deus quer usar, amém? Quer realizar. Nos dons de curar, há uma manifestação especial, né, do Espírito Santo através de alguém, certo? E na cura divina, você mesmo pode, você vai, você crê, confia na palavra e recebe, amém? Vamos lá. Dons de curar no Antigo Testamento, 2 Reis 5. Diz assim: Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Naamã sendo curado, amém? Ali foi um dom de cura sendo manifesto, amém? E no Novo Testamento, Atos 5, 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Pula para o 15. A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? Mateus 10:8. A gente já está finalizando. Diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Dons de cura nos capacita a obedecer. Amém? Obedecer o que Deus fala para a gente fazer. Amém? E aí, em relação à ressurreição de mortos, fazer um adendo aqui que é importante. Para a ressurreição de mortos acontecer, é necessária a operação dos 3 dons juntos. Amém? O dom da fé, porque recebe o milagre, certo? Na volta do espírito para o corpo. O da operação de milagres, porque realmente a pessoa morreu e é necessário que haja uma intervenção no corpo dela para que ela seja curada do que fez ela morrer. Amém? O que ocasionou a morte. Dons de curar, certo? E a operação de milagres, que é necessário
para intervir no estado da morte física, certo? Que foi o que aconteceu com Lázaro. Eu troquei aqui a ordem, eu falei de outro, vou repetir. Dom da fé, que vai receber o espírito de volta no corpo, de operação de milagres, que vai ser necessário intervir no corpo físico, certo? Porque Lázaro já estava deteriorado, certo? E mesmo assim ele voltou, porque operou-se um milagre, ele voltou completamente limpo. E dons de curar, porque aí a pessoa não vai morrer da mesma coisa, porque ela precisa estar livre também da enfermidade que ocasionou a sua morte, certo? E aí, ressurreição dos mortos, para você não sair andando por aí no cemitério, tentando orar para o pessoal ressuscitar, entenda que para isso é necessária uma clara direção divina. Amém? Uma clara direção divina. Amém? O versículo, ele fala, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça receber, de graças dai. Mas só nessa passagem é que a gente vê em relação à ressurreição de mortos, certo? Mas curar enfermos a gente vê em outras passagens da Bíblia, tudo isso, expulsar demônios. E aí a gente não tem uma ordenança dada diretamente à igreja para sair ressuscitando as pessoas, amém? Então, para que isso aconteça, é necessário que você tenha uma clara direção do Espírito, amém? Para não ficar pensando, eu orei e a pessoa não ressuscitou. Amado, seja guiado, amém? E aí, finalizando, né, a gente vê que o dom de operação de milagres é mais, assim, visto na Bíblia, é manifestado mais frequentemente no Antigo, e os dons de curar são mais manifestos no Novo Testamento. Amém? Então, glória a Deus. Posso dizer gol agora. É isso, amém? Espero que você seja abençoado e eu encorajo você a buscar mais e aprender, porque isso aqui a gente está tendo bases, amém? Mas a base é dada, mas se precisa do restante das coisas. Então, você deve buscar aprender mais. Amém? Glória a Deus.